Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Save Energia. Quem vos fala é o professor Salomão Achite. Pessoal, nesse vídeo vamos resolver problema relacionado ao desenrolamento do estator de uma máquina de corrente alterna. Estes são exercícios bastante interessantes e que muitos inscritos do canal manifestaram dúvidas referente a este exercício. Por isso, nós vamos resolver de forma simples e clara para que todo mundo entenda como se resolve esse exercício. Pessoal, mas antes, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e partilhar o vídeo para mais pessoas. De certeza que muita gente também tem dúvida referente a esses exercícios. Sem mais delongas, pessoal, vamos começar. Bem, temos aqui o exercício que diz o seguinte. Realize a representação dos enrolamentos distribuídos de uma máquina trifásica de 4 polos e 24 ranhuras de camada dupla. Bem, primeiro vamos fazer a interpretação do problema, na qual vamos destacar já os nossos dados, né? Os dados que nós temos no problema. Nesse caso, nós peguei aqui o marcador, vamos sublinhar 4 polos, uma máquina de 4 polos. Temos também, nesse caso, as fases são a máquina trifásica, né? Uma máquina trifásica. E também temos aqui 24 ranuras, número de ranuras 24 e camada dupla. Sabemos que podemos encontrar enrolamentos de camada simples e, nesse caso, também de camada dupla, que é o caso que nós estamos a resolver. Esses elementos sublinhados no ecrã são os elementos na qual vão ser importantes na hora de resolvermos o exercício. É importante saber que para resolver este tipo de exercício temos que dar 7 passos, né? Na qual vou enumerando os 7 passos de ordem crescente, né? Começando do primeiro passo e por último o 7º passo. O primeiro passo é calcular o número de ranuras do motor. Como é que calculamos o número de ranuras do motor? Muito simples, né? O número de ranuras do motor, temos aqui, nesse caso, o número de ranura do motor, que é N. O número de ranura, nós temos aqui nossos dados, são 24 ranuras. Nós dissemos que N é igual a B, o B que é o número de bobinas, né? Nesse caso, quando estamos diante de um exercício de camada dupla, então dissemos que o número de ranura é igual ao número de bobina, quando estamos diante de camada dupla. Mas quando estamos diante de camada única, então teremos uma fórmula para calcular o número de ranura para a camada dupla. Então aqui, nesse caso, temos 24 ranuras. Foi um dado simplesmente extraímos do exercício. O segundo passo é calcular o número de ranuras por polo e por fase. Queremos saber quantas ranuras nós vamos ter num polo por fase. Então, o número de ranura por polo e por fase é pela letra Q, que vai ser diretamente proporcional ao número de ranura entre N vezes 2P, 2P que é o número, ou seja, o par de polos, e o M representa, nesse caso, o tipo de motor, né? Se é trifásico, pode ser bifásico ou monofásico. Mas no nosso caso aqui no exercício nós estamos a ver que a nossa máquina é trifásica. Então, sendo trifásica, temos o N3 e o par de polos nós temos aqui, são 4. Então, 24 número de ranura entre 12, nesse caso 3 vezes 4, vai nos dar 2 ranuras por polo e por fase. Número de ranura por polo e por fase nos deu 2. Então, vamos seguir para o passo número 3.
O passo número 3 é calcular o número de grupos de bobinas do estator. Bem, o número de grupos de bobinas do estator é representado pela letra K e vai ser a fase, né, a representação da fase do motor, nesse caso trifásica, vezes o par de polos. Então seria 3 vezes 4, que nos dá 12 grupos de bobinas em todo o estator. No final, quando a gente for para fazer a representação dos enrolamentos, vamos destacar os 12 grupos de bobinas, nesse caso, na representação dos enrolamentos. Quarto passo é calcular o número de bobinas por grupos. Quantas bobinas nós teremos em cada grupo? Então, número de bobinas por grupos é representado pela letra N e será B, que é o número de bobinas, entre K, que é o número de grupos de bobinas. Então, 24 entre 12, nós vamos ter 12 ranuras ou seja, 2 ranuras por grupo. Então, assim, calculamos o passo número 4. O passo número 5 é calcular, nesse caso, o passo polar. O que é o passo polar? Bem, o passo polar nos dá a ideia da distância entre uma ranura e outra. Né? A ranura 1, se nós entramos na ranura 1 e saímos na ranura 3, então essa diferença é que vai nos dar o passo polar. Nesse caso, nós temos 24 ranuras entre o par de polos, que são 4, vai nos dar 6 ranuras por polo. Quer dizer que a distância, ou seja, entramos na ranura 1, né? 1 mais 6 nos dá 7, quer dizer que vamos sair na ranura número 7. Mas a distância, né, será a distância será de 6 ranuras por polo. Então, na ranura, nesse caso no passo polar, nós podemos ter passo polar acortado, que seria, nesse caso, o tal, né, ou seja, tal menos 1, nós teremos o passo acortado e nesse caso o mais 1, teremos o passo alongado. Nesse caso, que nós não somamos nem restamos 1, estamos no passo normal, que é o caso, né, no nosso problema, não nos disseram que seria de passo acortado ou passo alongado. Mas na construção dos enrolamentos, normalmente se faz com passo acortado, ou seja, tal menos 1, por causa, nesse caso, de evitar harmônico nos enrolamentos do estator. Então, dessa feita, estamos em condições de continuarmos com o passo número 7. O passo número 7 chama-se passo de princípios. O passo de princípios nos dá uma ideia da separação entre as fases. Já sabemos que é uma máquina trifásica e são 3 fases. Então, se queremos saber onde é que vai começar o enrolamento de cada fase, né? Temos aqui Y120 porque as fases estão desfasadas em 120 graus elétricos, ou seja, desfazamento de 120 graus significa que essas fases vão estar separados a essas distâncias em grau elétrico. Então, vai ser o passo de princípio N, que é o número de ranura, entre 3P. O P, e nós sabemos que nesse caso, o polos, né? O P é polos. Então, nós vimos que 2P era igual a 4 polos, né? A 4 polos. Então, P será igual a 4 por 2. Não é isso? 4 partido de
de 2. Isso aqui vai nos dar 2. Então, este 2 é o 2 que nós temos aqui. Praticamente só fizemos um despejo para obter o P. Então, o passo de princípio nos dá 4. Com o passo de princípios, nós podemos calcular o sétimo passo, que é, nesse caso, a tabela de princípios. Então, na tabela de princípios, nós vamos representar as 3 fases, né? Que estão desfasadas, obviamente, a 120 graus. Temos a fase U, a fase V e a fase W. A primeira fase sempre, né? Normalmente começamos sempre em 1. Então, se a primeira fase começa em 1, na primeira ranura, vamos somar, né? Nesse caso, 1 mais 4, que é o passo de princípios, não é isso? Então vai nos dar 5. Quer dizer que a segunda fase começa na ranura número 5. E, nesse caso, 5, se a gente somar 4, né, vai nos dar 9. Então, a terceira fase começará em 9. Então, a primeira fase começa em 1, a segunda em 5 e a terceira fase em 9. Isso somando o passo de princípio. Desta feita, nós temos representado os 7 passos, né? Nesse caso, não, 6 passos. Né? Este aqui é o sétimo, né? Aqui está representado 6, mas é o sétimo passo. Desculpem, é o sétimo passo. Estamos em condições de fazer a representação dos enrolamentos. Vamos fazer a representação dos enrolamentos por 2 vias. Né? Temos a via da representação dos grupos de bobina, representando o sentido da corrente, e também temos a representação por enrolamentos distribuídos. Né? Então, no momento do exame, podem fazer uma das 2 formas, né? São válidas, mas eu aconselharia a fazer a primeira representação, que é a representação da bobina, representando o sentido das correntes. Então temos aqui, vamos representar, temos aqui uma nota, né? Essa nota dizia que a cor vermelha representa a primeira fase, a azul a segunda fase e a verde a terceira fase. Isso já está claro. Então, podemos fazer a representação. Temos aqui a representação, buscar só um marcador. Temos a representação dos enrolamentos. Né? Vimos que não podemos esquecer todos os passos que nós representamos anteriormente, e eu vou tratar de recordar para visualizarmos os passos que foram dados nos enrolamentos, né, a representação dos enrolamentos. Então temos aqui, o primeiro que devemos saber, né, é o passo polar. O passo polar nós vimos que era de 6, né? Passo polar era 6. Significa dizer que nós aqui temos a representação da primeira ranura, né? Esses valores que nós temos aqui, a princípio, são as ranuras de entradas, e os valores que nós temos aqui, segundo, né, prima, são as ranuras de saída. Quer dizer que ele entra nesta ranura e sai por esta ranura. Então, o que vai acontecer? Temos entrou na ranura 1 e saiu na ranura 7. O que significa isso? Através do passo polar, que é 6, né? Então vamos somar 1 mais 6 nos dá 7. Quer dizer que entramos na ranura 1 e saímos na ranura 7. Depois, estamos na ranura 2, somamos 6, nos dá 8, e de 2 para a ranura 8. Representamos aqui, nós vimos que número de ranuras por polo e por fase eram 2. Então temos aqui as 2 ranuras por polo
e por fase. Isto aqui tudo representa a fase U. Então temos aqui os polos, né? Vimos que a nossa máquina tinha 4 polos, então temos 1, 2, 3 e 4 polos. Aqui temos, recordam que o nosso Q, que é o número de ranuras por polo, nos deu 2 ranuras por polo por fase. Temos a primeira ranura, que entra em 1, sai em 7, e a segunda ranura, que entra em 2 e sai em 8. Como estamos a falar de dupla camada, por isso é que no próximo polo começamos de 8, né? Vamos começar, nesse caso, da ranura onde a gente terminou no polo a seguir. Quer dizer que as ranuras são compartidas quando estamos diante de dupla camada. Então, para o polo a seguir, nós, obviamente, começamos de 8 somando, nesse caso, somando 6, vai a 13, 9 somando 6, 14 e assim sucessivamente. Quando nós chegamos aqui, né, 20, nos damos conta que já de 20 passamos para a ranura 2. Por quê? Porque a máquina simplesmente tem 4 polos, ou seja, 4 polos não, 24 ranuras. A máquina é de 24 ranuras. Então, 20 somando 6 daria 26. Então passa, e essa máquina só tem 24 ranuras. Então quer dizer que ele vai repetir, né? Vai passar para a ranura número 2. E de 21 para a ranura número 3. Quer dizer que ele entra na ranura 20 e sai na ranura 2. Então nesse caso, nós estamos aqui a representação da fase U. Os enrolamentos começam de 1 e termina em 3. Nesse caso, a fase V, estamos a ver aqui, recordam o passo de princípios que era 4. Quer dizer que da fase 1, somando 4, que é o passo de princípio, nos dava 5. Quer dizer que a fase 2 começa em 5. E 5 somando 6, que é, nesse caso, o passo polar, nos dá 11. De 6 somando 6 nos dá 12 e assim sucessivamente a fase V vai terminar em 9. E para a fase 3 nós vimos que era somar, nesse caso, o passo polar de 5 mais 4 nos dava 9. Né? E 9 somando, obviamente, somando 6 nos dá 15. 10 somando 6 nos dá 16 e assim sucessivamente temos, nesse caso, a fase 9 que começa em 9 e termina em 8. Nesse caso aqui temos a representação do sentido da corrente, né? Este sentido aqui é o sentido da corrente. Esta é a representação representando o sentido da corrente. Então nós vimos também, nesse caso, os grupos de bobina do estator, eram 12 grupos de bobinas do estator. Como é que podemos ver esta representação dos 12 grupos de bobinas do estator? Temos aqui grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui no total temos 12 grupos de bobinas do estator. Então esta é a primeira representação. E também podemos fazer a representação dos enrolamentos distribuídos. Né? A representação é esta. Né? Temos aqui os 4 polos, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Temos aqui, nesse caso, 24 ranuras. E nesse caso a cor vermelha é a fase inicial, a fase U, começa em 1 e termina em 7, né? De 1 a 7. Estamos a ver aqui a cor vermelha representando aqui em 7 e a cor vermelha também em 2, né? Porque nesse caso são 2 bobinas, 2 ranuras por polo, aqui está, e entra em 2 e sai em 8, né?
Também depois vamos ter a fase azul, que é a segunda fase. Vimos que a fase azul, somando nesse caso o passo polar ou seja, o passo polar não digo, mas o passo de princípio somando 4, que é o passo de princípio, nos daria 5, quer dizer que a segunda fase começava em 5, de 5 nesse caso a 11, e de 6 a 12. E por último nós temos a fase verde, que é a fase W, nesse caso, que somando o passo de princípios de 5 para mais 4 daria 9. Ela começa em 9 e termina em 15, e de 10 ao 17. E assim sucessivamente vamos fazer a nossa representação no desenrolamento distribuído. Pessoal, este foi um exercício bastante, mas bastante mesmo exemplar. Espero que tenham aprendido, resolvam várias vezes. Qualquer dúvida, deixam nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, partilhar o vídeo. De certeza que há mais pessoas que querem aprender esse conteúdo. E pessoal, nos vemos no vídeo que segue.